Rapaz, treta pesada, duríssima, treta da braba. Rapaz, olha só, hein? Você que gosta de uma treta tá no lugar certo. Vou trazer a treta da semana aqui pra você. Eita, prela, só podia ser esse cara, hein? Mauro César Pereira, ele de novo, resolveu aprontar. Resolveu cutucar o cão com vara curta. E aí, ouviu? Cansando de pilantragem e hipocrisia em rede social. Ainda vende muito, né? O pilantra ainda se dá muito bem na rede social, mas cada vez mais o pilantra é confrontado com as suas próprias incoerências, né? Tá por aí, é todo dia. Eu fico muito feliz de estar do outro lado. Mas olha só, vamos lá então, né? Se inscreva aqui no canal do Verdão, aproveita o embalo aí, você que é palmeirense e não conhece a gente, se inscreva aqui no canal do Verdão. Faça o seguinte, deixe o seu comentário aqui para você quem tem razão, Mauro César Pereira ou o Jorge Igor. Vou te explicar a treta. O Jorge Igor fez a cobertura da apresentação do Neymar na Vila Belmiro, na última sexta-feira, pela TNT Esportes. O que acontece? Houve ali um momento emocionante na abertura, em toda a apresentação do Neymar na Vila Belmiro, e várias pessoas ali, até o próprio Neymar, se emocionaram e tudo mais, e alguns até, digamos, caíram algumas lágrimas, ali um cisco no olho. E aí o Mauro César Pereira veio na Jovem Pan e detonou o pessoal que chorou em transmissão, segundo o Mauro César Pereira. Olha só. Pô, tinha jornalista chorando lá, porque o Neymar, pelo amor de Deus, gente, o cara é a pessoa escalada para cobrir a chegada do jogador. Ela entra ao vivo numa televisão chorando. Ah, sei que emoção. Cara, não dá, meu irmão. Não, sério, não dá, cara, não dá. Esse tipo de coisa não dá. E não tem um chefe, um cara pra falar, minha filha, meu filho, né? Não pode ser assim. Pô, peraí. Compra ingresso pra arquibancada, cara. Todo mundo tem um time, como diria João Saldanha, ninguém é filho de chocadeira. Então, se você é santista, é filho de cavalo do Neymar, bacana, mas diante do microfone ou na latinha, como diziam os antigos, você tem que manter o mínimo de postura profissional, né? Então, isso tudo vai contaminando as pessoas e parece que é o melhor negócio do mundo. Mas depois dessa descascada de abacaxi que o Mauro César deu em quem fez isso ao vivo, o Jorge Igor assumiu para si a bronca e detonou o Mauro César Pereira. Teve jornalista chorando ao vivo na apresentação do Neymar ao Santos na última sexta-feira? E o que devemos achar disso? Sobre a emoção falar mais alto numa cobertura. E de onde vem partindo eventuais críticas para isso, hein? Vem partindo de gente que nunca fez nada parecido? Na TV, por exemplo? Não sei. Na internet existe não sei se é um fenômeno, existe uma prática na internet, dos produtores de conteúdo, principalmente de vídeo, de YouTube, que ela é muito nociva ao debate público, ela não é nada saudável para as discussões que precisam ser travadas, mas ela é altamente rentável para quem faz. A prática de antagonizar com alguém, de escolher um alvo ou vários alvos. Isso dá muito certo na internet, porque o público gosta da treta. O público gosta do bate-boca. O público gosta do bateu, levou, falou, respondeu. Inclusive, muitas vezes o público, uma parte desse público, instiga, vai lá, você viu o que o fulano falou? Você viu o que o fulano disse de você? Ih, tem que responder, ih, vai deixar assim? Funciona. Então, muita gente hoje cresceu na internet dessa forma e continua, né, mantém esse padrão por um longo tempo, né? Tem gente que tem aliados, mas quando esses aliados roubam parte do seu público, eu estou vendo isso acontecer com um grande influencer agora, recentemente. Quando esses aliados roubam ou competem, brigam pela mesma fatia de público, aí o cara que pensa, antes de pensar nos valores, né, no respeito, na amizade, enfim, o cara pensa no negócio dele. Fala, opa, meu negócio está ameaçado aqui porque então eu preciso brigar com os caras. Os caras que, te apoiaram, foram amigos e tal. Não, mas nós vamos brigar com ele. Por quê? Porque esse cara tá brigando pela mesma fatia de público que eu. Então, isso é velho, né? Na internet isso é muito velho. Isso acontece já há muito tempo. E na imprensa esportiva também acontece. Então tem gente que cresce
na base do desrespeito aos colegas, né? Tem gente que cresce na base do eu sou o mais limpinho, né? Eu sou o isento, eu sou o honesto, eu sou o equilibrado, e todos são uma grande porcaria. E tem gente que compra esse discurso. Claro que tem muita gente que não compra. Então a nova, né, que vem sempre da mesma laia pilantra, né? Sempre do mesmo lugar, parte do mesmo endereço. É bom que dá para rastrear tranquilo o CEP, né? Vem sempre do mesmo lugar. A nova agora é: puxa vida, que absurdo, jornalistas que choram na apresentação do Neymar. O jornalista precisa se manter isento. Pô, vindo de quem vem é pra rir, né? O jornalista precisa se manter imparcial. O jornalista precisa se manter equilibrado. Sim, o jornalista precisa. O jornalista precisa, no momento em que ele liga a câmera para gravar um vídeo e dar uma opinião, manter o mínimo de imparcialidade, de equilíbrio, né? Mas o jornalista nunca pode deixar de lado que ele é um ser humano. O jornalista nunca pode deixar de passar para o público as emoções que ele sente. Você, obviamente, deve controlar essas emoções para que o foco principal seja a notícia. Mas muitas vezes, quando a emoção tomar conta, é genuíno que você demonstre isso, né? Sem que isso distorça a sua análise, sem que isso te impeça de fazer uma crítica. É possível fazer isso? É possível. É difícil? É difícil. É difícil porque muitas vezes isso tem um custo. Isso muitas vezes, e aí voltando para a questão mercadológica, vai fazer você perder uma fatia do seu próprio público, porque às vezes o seu público, ele não quer ouvir a crítica. Se você segmenta a tua cobertura, quando você fala de um determinado clube, você acaba, às vezes, aí depende da tua postura, né? Você precisa marcar essa linha desde o início. Você, às vezes, fica refém do teu público do seguinte tipo: olha, eu só quero ouvir coisa boa aqui, tá? Eu só quero ouvir o noticiário positivo. Pô, pra ouvir falar mal do meu time, eu escuto o outro. O cara que bota a camisa do meu time e vem pro canal fazer um vídeo, esse cara tem que falar bem. Não, não é assim que funciona. Só que muita gente entende dessa forma. E como parte do público entende dessa forma, e é difícil brigar com parte do público, tem jornalista que se rende a isso. Então dá pra fazer as duas coisas. Olha, eu torço pro clube tal, eu acho mais honesto, eu acho super digno. Eu acho que acabou essa história, eu lamento, ainda tem veículo de comunicação que proíbe, eu acho isso tão atrasado. Não, o jornalista não pode assumir o time. Aqui não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Isso é velho, isso é atrasado, isso não é autêntico com o público. O jornalista tem que chegar e falar: eu torço pro clube tal, ou pros clubes tais, como no meu caso, por exemplo. Eu torço, beleza, e na hora que eu me propuser a fazer uma análise sobre o rival, o cara que tá do outro lado vai perceber que vai ter honestidade na análise. Que eu não vou pesar ou deixar de pesar a mão porque eu torço para esse e sou rival daquele. Aí é a forma como cada profissional se comporta. É isso que determina. Não é necessariamente o time para o qual ele torce. E nós estamos falando de algo, que é o futebol, cujo componente paixão está sempre presente. A paixão, a emoção é a razão de tudo que a gente faz no futebol. A paixão, a emoção fizeram torcedores saírem de várias partes do Brasil para ir até Belém para ver a Supercopa no domingo entre Flamengo e Botafogo. Isso é a paixão que faz. A paixão por um clube de futebol, desde pequenininho, quando seu pai levava, sua mãe levava, quando você via na TV, essa paixão foi determinante para que todos viéssemos para esse lado aqui e seguíssemos a carreira do jornalismo esportivo. Então, a gente precisa acabar com a hipocrisia. Não, o jornalista não pode ter um clube, não pode torcer. Claro que ele pode, ele não pode distorcer. Mauro Betting fala muito sobre isso e eu assino embaixo. Eu prefiro ter Mauro Betting como referência e não pilantras que tem por aí. Aí cada um escolhe as suas, né? Aí cada um escolhe quem quer ouvir, quem deseja ouvir, né? Enfim, com qual se identifica mais. Eu prefiro ouvir boas referências. Então não tem nenhum problema em deixar muitas vezes a emoção falar mais alto, porque quando você está numa cobertura de algo realmente emocionante, o fator humano vai entrar e eu também acho mais honesto com o público. Pô, o cara tá realmente emocionado. Ele continua dando a notícia, ele continua relatando o fato, ele tá ali sendo honesto, sendo fiel na descrição daquilo que ele tá vendo, mas, pô, ele é ser humano, né? Ele tá no local do evento, ele tá emocionado. Eu imagino que isso tenha acontecido com algumas pessoas na cobertura da apresentação do Neymar. Eu estava lá. Então se emocionar com o Messi pode, mas se emocionar com o Neymar não pode.
Se emocionar com a seleção da Argentina, mesmo não sendo argentino, pode estar liberado, é lindo. Se emocionar com a apresentação do Neymar voltando para sua casa, para tentar uma recuperação na carreira, por um clube que estava perdido, sem horizonte algum, aí não pode. Talvez porque o Neymar não tenha ido para o clube desejado por algumas pessoas. Pode ser isso. O fato do Neymar ter voltado para o Santos e não buscado um outro clube pode ter incomodado, machucado o coração de algumas pessoas que vivem no clubecentrismo. Meu clubecentrismo. Meu clube é o mais importante de todos. O que vale é o meu clube. O centro tem que ser o meu clube. As emoções, elas estão liberadas para o meu clube, para o seu, não. As emoções estão liberadas para o meu ídolo, para o seu, não. Quem quer comprar esse discurso, compra, mas cada vez menos as pessoas estão comprando esse discurso. As pessoas estão se cansando de pilantragem e hipocrisia em rede social. Ainda vende muito, né? O pilantra ainda se dá muito bem na rede social, mas cada vez mais o pilantra é confrontado com as suas próprias incoerências, né? Tá por aí, é todo dia. Eu fico muito feliz de estar do outro lado. O pilantra tá lá, eu tô desse lado aqui. O pilantra não se emociona, ou acha válida apenas a emoção que o interesse, problema dele. Eu acho que futebol é emoção, eu pauto meu trabalho dessa forma, eu faço as transmissões sempre voltadas para a emoção, e eu acho que me cerco de referências muito melhores do que referências pilantras que tem por aí. Eu prefiro chorar de emoção, de uma emoção genuína e honesta, do que chorar de raiva de ter um pilantra dividindo transmissão comigo. Graças a Deus eu não passo por isso. Após essa detonada do Jorge Igor no Mauro César, o próprio Mauro César escreveu um textão em seu X. Textão realmente bem intrigante. Então a gente está com o textão do Mauro César Pereira aqui para você ver. E, gente, olha só aí, ó, que o Mauro César Pereira colocou. Eu não vou ler para você, não. Eu vou pedir pro próprio Mauro César Pereira ler esse textão para você. Olha só, vou pedir para ele falar pro Jorge Igor através da inteligência artificial. Vamos ver o que o Mauro César escreveu. Menino gritalhão quer atenção. Então, segue uma caridosa postagem. Com tanta carência, a partir dessas linhas, talvez pare de sofrer com a merecida indiferença que claramente o fere. Vamos lá. Que tal um esforço para se tornar bom no que faz, talvez criando um estilo próprio, ao invés de imitar quem é bem melhor. É possível que, assim, se destaque por si mesmo. Aí não precisará mais pegar carona no trabalho alheio, distorcendo e tirando palavras do contexto para atrair haters. Haters que, obviamente, irão concordar contigo. Numa reunião virtual de Biltres, e desculpe decepcioná-lo, mas é necessário que saiba, nenhum comentário meu jamais se referiu a você. Por que eu não soube de mais um chilique de sua parte? Porque nesta rede chega todo tipo de bobagem. Então resolvi lhe dar 2 minutos de atenção, para que possa sentir-se importante. Mas na realidade, sei de sua patética existência apenas pelas transmissões. Em suma, as únicas participações suas que chegam a mim são com bola rolando, quando tens menos tempo para falar bobagens. E o jogo, obviamente, sim. Além disso, geralmente os caras que estão ao seu lado são competentes, então fica 0-0. Para finalizar, um conselho de quem não lhe deseja mal. Para de colocar carapuça por nada, menino bobo. Bom, e depois do Mauro César escrever esse textão todo, que eu pedi para ele gentilmente nos gravar esse vídeo, né, falando aí com inteligência artificial, todo esse textão, ele mandou mais uma, tá? Mandou mais essa. Olha só, colocou aqui, ó. No final das contas, é divertido. Provavelmente ele está recebendo bastante hate em seu X, seu perfil no X, e por isso ele deve ter postado essa imagem aí. Porque com certeza a maioria das pessoas deve ter ficado aí do lado do Jorge Igor nessa treta. Até por causa de isso aqui, ó. Para ver o final da cerimônia, da premiação, vai ser um momento histórico. O Messi, daqui a pouco, diante de nós aqui, vai levantar o troféu de campeão do mundo. Que se fosse um ser vivo, eu acho que ele diria o seguinte: esse cara, eu tenho que ir para as mãos desse cara um dia. Não é possível que eu passe pelas mãos de tanta gente e não vá passar pelas mãos do Messi. Pois é, o Mauro César Pereira que criticou o Jorge Igor, quem quer que seja, segundo ele, não foi o Jorge Igor. Mas entendamos que não tenha sido. Mas o Jorge Igor respondeu para quem quer que tenha sido. Pronto, o Jorge Igor defendeu quem quer que tenha sido, porque ele sentiu que pode ter sido para ele, então pronto, é direito dele. E acho que ele sabia que sim, foi para ele sim. Mas vamos fingir que não foi pro Jorge Igor, ou que o Jorge Igor não está incluso nessa brincadeira aí. Vamos fingir. Mesmo assim, o Mauro César teria razão do que ele falou?
O Jorge Igor explicou muito bem. Realmente o jornalista tem que se controlar, mas em certos momentos ali, eu acho que vale mais passar a emoção real de que o telespectador também está sentindo, do que ele ficar ali igual um poste. Por exemplo, hoje em dia, o Jornal Nacional está fora de moda. Até a Globo está tentando se repaginar o Globo Esporte. Não é igual antigamente. Antigamente ficava ali o falecido Léo Batista. Hoje no Globo Esporte, o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras com apenas 10 jogadores. Mas hoje em dia, fica lá o... Como é que chama o menino? Acho que nem é ele que tá lá mais. Não é mais, é o Thiago Life, mas teve um tempo que era ele. Hoje em dia é outra pessoa, enfim. Acho que é até aquele cara lá do ECQC, né? Mas, enfim, fica o cara lá andando pro lado pro outro e tal, gesticulando. O comentarista chega ali do lado dele, eles meio que gesticulam ali, ficam corpo inteiro na tela, enquadramento total. Agora, antigamente era ali uma mesa, tinha uma bancadinha, o símbolo da Globo Esporte aqui atrás, um telão geralmente azul, ou antigamente então, acho que tinha uma TV, e eles ficavam falando notícia ali como se fosse um jornal nacional, só que de esporte. E era um cara só, geralmente, né? E era assim toda a rede, das praças, tá? De todos os estados. E hoje em dia não cola mais isso aí. Tá tudo diferente. A televisão mudou, gente. Hoje a internet, a rádio, toda a comunicação mudou. Eu falava com uma colega locutora minha, inclusive, sobre isso aí, que a comunicação mudou, a forma de se comunicar. Hoje o YouTube tem uma forma de comunicar que a gente que é do rádio, a gente entende. A gente sabe que tem erros ali, mas todo mundo tá comunicando dessa forma. Às vezes até a gente comete esses erros aqui, é o que virou praticamente a forma de comunicar, pelo menos dentro do YouTube, né? Aqui na internet. Mas enfim, se o Mauro César tem razão do que ele criticou aí, não pode chorar na transmissão, como que ele chorou na transmissão que você acabou de ver aí, da Copa do Mundo, né? Que o Messi ganhou e ele se emocionou todo, foi as lágrimas e tal, não sei o que, esse jogador. Pera aí, ele chorou, tá? Questão de 2 anos, pouco mais do que isso. Claramente chorou, deve ter feito em outras ocasiões também, que a gente não vai lembrar agora, mas ele fez isso por um gringo, um argentino, diga-se de passagem. Nós somos brasileiros com rixa com argentinos e ele chorou por um argentino, que ele nem conhece pessoalmente, provavelmente. É muita hipocrisia, né? E aí, o Jorge Igor não pode se emocionar, chorar por um brasileiro, que certamente ele já conhece, já apertou a mão e tudo mais. E na entrevista ao vivo, antes do jogo contra o Botafogo, Neymar rasgou elogios a Jorge Igor. Olá, Jorge Igor, Bruno, é um prazer enorme estar falando com você. Jorge, desde já, parabéns pelo vídeo que você falou. Tenho certeza que você é um grande narrador que faz, né, dessas narrações uma emoção diferente e verdadeira. Então, obrigado pelo vídeo, obrigado pelas palavras. Fico muito feliz de ter um cara como você narrando esses momentos incríveis, não só meu, mas como de todo jogador brasileiro e internacional. É incrível ter sua voz nos jogos, parabéns, tá? Muito obrigado, Neymar, não tem preço esse reconhecimento. Obrigado, imagina. Ele é diferente em tudo, velho. Esse aqui... Só podia ser ele, né? Só podia ser o Mauro César. Eu nem vou falar o que eu tô pensando aqui pra eu não sofrer hate. Porque o que eu tô pensando aqui eu já escrevi lá no X do Jorge Igor. Eu já escrevi. Se você quiser fuçar os comentários, você vai ver meu comentário lá. Procura o Johnny lá que você vai encontrar. E você, o que você acha? Quem tem razão nessa treta? Jorge Igor ou Mauro César Pereira? Coloque aqui embaixo os seus comentários. Quero saber como você pensa, quero saber qual a sua opinião. Para mim, não tem discussão. Jorge Igor está coberto de razão aí e é mais um chilique do Mauro César Pereira. E qual é a sua opinião? Coloca aqui embaixo. Mais um vídeo para você curtir. É isso que está aparecendo aqui na tela. Clica aí depois do comentário. Hein? Pausa, comenta e aí na sequência clica no vídeo aí. Que treta daquelas, hein? Tava precisando de uma tretinha dessa, o pessoal tava muito calmo. Até o próximo vídeo. Avante palestra! O pilantra tá lá, eu tô desse lado aqui. O pilantra não se emociona, ou acha válida apenas a emoção que o interesse, problema dele. Eu acho que futebol é emoção, eu pauto meu trabalho dessa forma, eu faço as transmissões sempre voltadas para a emoção e eu acho que me cerco de referências muito melhores do que referências pilantras que tem por aí. Eu prefiro chorar de emoção, de uma emoção genuína e honesta, do que chorar de raiva de ter um pilantra dividindo transmissão comigo. Graças a Deus eu não passo por isso.